Fala galera, estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica Podcast. Mais uma semana daquela nossa conversa diária, semanal, né, na verdade, sobre os assuntos da vida, da teologia, do pensamento cristão. Como os meus amigos gostam de falar aqui, da cosmovisão cristã, porque os caras são estudados. Falando em meus amigos, vou apresentá-los aqui, começando pelo Vinícius, nosso teólogo da vida de plantão. Você decide na hora, né? Eu senti assim que você olhou. Quem que eu apresento? Eu fico na dúvida aqui, mas esse daí é pra ver se o câmera tá esperto. Ah, entendi. Vou apresentar o Vinícius. Pra cá, ele tá ligeiro, cara. Tá bom. Grande Marcos aí, nosso câmera aí. Tamo aí, mais uma semana, né, cara? Gostei da sua camiseta verde e amarelinho hoje aí com renovação na mente. Sim, aí, cara. Muito Romanos, bom. Cara. Romanos 12, cara. Que legal aí. Abraço pro pastor Zé Roberto, que é o dono da marca aqui. O pastor Zé Roberto, inclusive, se Deus tocar no seu coração. Se quiser, pode mandar as camisas que a gente usa e fala. Rei dos reis. Eu tô querendo terminar esse episódio hoje com o patrocínio de uma livraria. Vai dar certo. Livraria do povo. Vejo que és profeta. Vamos ver. É porque eu tô querendo, assim, ter um crescimento na fé, cara. Boa. E aí, Marcão, beleza, mano? Beleza. Você tá bem, mais cara? calmo hoje? Eu tô mais calmo e sabe quando você pede desculpa antes? Tá. Eu sei que nesse programa os haters vêm. Então, eles vêm. Pessoal, tenha misericórdia de mim nesse daqui. Eu sou um pecador. Eu já conheço a galera, já conheço o perfil da galera. E ele continua de boné, né? Esse que é o legal. Se eu fosse ele, eu tirava o boné. O primeiro problema é esse já. Boné. Verdade. Sem dúvida. Faço as nossas redes sociais. É isso, vamos lá então. Nas redes sociais aí, o Roda Bíblica Podcast, em todas as redes sociais. Você vai no Instagram, você vai no Twitter e principalmente no YouTube, no Deezer e no Spotify. Você vai lá e procura Roda Bíblica Podcast rapidinho. Você vai ouvir todos os nossos programas, você vai achar a gente, vai ver as fotos, vai ver bastidores, vai ver tudo. E agora, canal de cortes aí. Você quer ver um assunto ali, só aquele assunto, aquele determinado assunto que você quer mandar pra sua família, quer mandar pro líder de louvor da sua igreja aí, Wesley Ross, falando lá sobre a produção do mercado gospel. Sim. Vai ter aí no... Origem da Adoração. Origem da Adoração, é verdade. Tudo isso, nossa, o Wesley falou pra gente. Você vai lá no Cortes _ Roda Bíblica e acha aí partes das nossas conversas. É isso. Muito bacana. Agora é sua vez, Marcão, de apresentar o nosso convidado aí. Bom, o nosso convidado é um apologeta dos brabo, né? Daquele que é conhecido aí por estar nos debates teológicos travados aí, sim, né? Eu sempre me perguntei, será que ele guarda sábado? É um cara polêmico aí que o pessoal gosta de ouvir ele, não é? Já vai ser cancelado só na primeira. Cancelado no primeiro momento. 3 minutos de programa, o cara já foi cancelado. Mas brincadeiras à parte, um grande teólogo, né? Apologeta, especialista, escreveu vários livros. Professor também, tem livraria, tem tem o quê? Tem livraria. Aí, ó. E o pastor Eber diz que além dele ter livraria, ele é um cara livreiro, é um cara que lê, que sabe indicar, que é quase um mentor ali. Sim. Você pergunta pra ele qual sistemática é melhor, né? Se é do Magraph, qual que é a boa pra começar. E é isso então, gente. O Roda Bíblica tem o prazer hoje de apresentar aqui o pastor Elias Soares. Boa, pastor Elias Soares. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês aqui pela primeira vez no Roda Bíblica. Roda Bíblica, né? Tem Roda Viva, essa Roda Bíblica. Isso, essa é a ideia. A ideia veio daí, é verdade, veio daí. A gente falou, se a gente colocasse um cara no meio... Antes a ideia não era esse formato de podcast. Era um formato mais
mais televisivo pra internet. Convidado era no meio colocar e os perguntadores bateria. Aí, roda viva. A gente colocava um convidado no meio, era nós três, e trazer mais alguns 2 convidados pra pra ajudar as fazer várias entrevistas. perguntas. Não, mas super legal, rodar em torno da Bíblia, né? Roda bíblica. Show. É isso. Só respondendo a sua pergunta, eu sou adventista. Ele vem. Mas não sou do 7º dia. tá. Adventista é o que crê no advento, né? Então não guarda o sábado, pode ficar tranquilo. Entendi. Que não tem nada disso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer. O Zeca Legal. nos fez o convite e prontamente estivemos aqui. Não sei se vou estar à altura dessa programação, né? vai, pastor. Porque os nomes que já passaram por aqui dispensam comentários, né? O último, por exemplo, da área da teologia, Dr. Carlos Augusto Vailate, nosso mentor e tudo mais, né? Mas estamos aqui para colaborar e participar. Só desculpa um pouquinho, que eu acho que eu fiquei acho que eu peguei foi gripe mesmo. A voz está um pouco fanhosa. Sim. Mas estamos aí para... Maravilha. Show de Na bola. livraria lá tem a Ellen White, pastor? A Ellen White, tem alguém falando contra ela. Entendi. Tem o rebate. Mas sabe que a minha primeira pergunta ia ser nessa linha, pastor? Sério? Porque o Marco falou bem que você é um cara que conhece os livros. Então, chega lá na livraria dele, você vai perguntar pra ele, ele vai falar, ó, esse é bom, esse tá... E eu lembro que uma vez eu fui lá, ele me levou assim, que tem uma parede assim, que é dos hereges, né? Dos calvinistas. O cantinho das heresias. Você não tava fazendo o povo fala, não, né? Eu fui fazer um pouco fala, mas depois eu passei lá pra comprar um material lá com o pastor Elias. E ele me levou no canto e falou, tá aqui, ó, cantinho dos hereges. Eu não tenho como fugir dos hereges, eles são bons, aí tem que ler e tal. Eu falei, pelo menos foi sincero, é isso aí, pastor. É herege, mas é bom, né? Herege de estimação. Exatamente. Gruden. Cara, não é nem o Gruden, acho que tinha do Systemacher, do Hendricks, que são comentários bíblicos mais ligados a essa linha calvinista, né? Mas que o pastor muito bem coloca, é bom, sabe, faz. E, cara, eu acho que é isso que falta do outro lado. Reconhecer a capacidade e dar espaço para os teólogos arminianos. Adotar o princípio paulino, né? Examine tudo Sim, e retenha sim. o que é bom. Sim. Agora, tem coisa que não dá nem para examinar, ou seja, examinar só para fazer um contraponto, né? Sim. Mas aquilo que dá para você... Eu, por exemplo, eu tenho muita obra calvinista. Muita mesmo, até porque eu tenho que ter, né? De vez em quando a gente tá assim, numa concordância, num diálogo assim bem harmonioso. Então é necessário ficar um pouco afinado com a visão, com a teologia, né? Não que eu conheça a teologia calvinista, mas aqueles pontos que me interessam, né? Mais das tensões teológicas, a gente tá sempre pesquisando. Muito bom, é fundamental isso daí. Pastor, pra gente poder começar, explica um pouquinho pra gente como é que surgiu esse chamado ministerial aí e se isso foi mudando durante o tempo, né? Porque o Marco colocou bem, e aí o irmão vai poder falar, se essa faceta do apologeta é mais presente mesmo ou se foi os caminhos aí que apareceram? Então, na verdade, eu iniciei na fé no ano de 1986. 2 anos depois, eu comecei a exercer ministério sem saber o que era isso. Nunca estive preocupado com essa questão de função pastoral, diaconal, presbitério, nada disso. Eu senti que eu tinha que fazer algo para Deus, eu fazia, reunia os jovens, levava para as praças e, para a glória de Deus, ainda solteiro. Nós, junto com o grupo de jovens, abrimos 2 igrejas. Das 2, uma permanece de pé. Que legal. Outra aconteceu lá um escândalo meio terrível e fechou, né? Mas esta outra permanece já tem mais ou menos o quê? 30 anos, ela continua firme. E depois, quando eu vim do mundão, né? Como disse o jargão, eu era músico da noite. Então tocava sax, clarineta, fazia backing vocal, né? E aí, quando eu vim para a igreja, eu também vim exercendo o Ministério da Música. Trabalhando com jovens local e depois jovem regional. E trabalhei com coral também. E o pastor, não sei, viu que eu tinha que dirigir uma igreja. E eu, na primeira vez, eu vou fazer fiz igual Saul, né? Fugi. Era para eu comparecer no dia para tomar posse e peguei e não apareci. Caramba. Ele falou, mas você é fogo mesmo, hein, Elias? Mas já tava tudo certo? Tudo certo. Na hora deu aquele tremedeira nas pernas. Não compareci. Imagina a igreja esperando, vai chegar um novo pastor. Cadê hoje?
Pedro não apareceu, mano. O Elias foi levado numa carruagem. Muito bom. Na verdade, pelo redemoinho, né? E aí, na segunda vez, eu fui e continuei. Nunca mais eles me deixaram voltar pro coral. Falou, não, seu negócio é atrás do púlpito. Aí eu fiquei, trabalhei numa igreja próxima à comunidade. Fiquei ali 6 anos, trabalhei na nossa subsede como pastor, co-pastor regional, né? E aí recebi um convite para trabalhar na Faculdade Teológica Bethesda, aqui em São Paulo. E aí continuo aqui em São Paulo, trabalhando, fazendo palestras, pregações. E essa veia aí de escrever já é uma veia do meu pai, a veia poética, né? E eu comecei o meu primeiro livro, é um livro de poesias. Poesias para Despertar. Onde eu trabalho, eu faço algumas, como que eu posso dizer? Aquelas histórias que você tira uma com a pessoa. É que eu esqueci o Boca... Sarcasmo. Isso, é mais... Sátira. Sátiras, isso. Sátira. Tem lá o Boca do Inferno, né? Que satirizava a corte portuguesa. Então eu levo mais ou menos nessa área. Poesia do caloteiro, do fofoqueiro e tal. Eu tirando uma onda, né? E aí eu comecei a escrever na área de teologia. E essa questão da apologética, eu já tinha isso, mas não sabia o que era. Então eu me encontrava com alguma pessoa de um pensamento diferente, nossa, ia pra cima. Só que com o Adventista, eles é que me jogaram nesta. Sabia disso? Esse livro só escrevi por causa deles. Que a gente tinha um programa aqui, na Musical, ainda tem um programa. E eu sou cofundador desse programa que é o Crescendo na Fé, com o pastor César Cavalcante. E depois do nosso programa, vinham os adventistas que não se identificavam como adventistas. Tá. É o programa para o tempo do fim, uma coisa assim. E a gente fazia aquela apresentação, aquela amizade, sem essa ideia de confronto. Mas os caras, a gente falava uma coisa no programa dele, eles falava outra coisa, eu falava, se vocês continuarem fazendo assim, eu vou ter que dar uma resposta. Eles não acreditaram, acharam que era um blefe. E aí começou. Durou uns 2 anos esse debate. Só que aí eu consegui escrever um livro. Eu não sei eles. Foi bom, os caras te ajudaram, então. Me ajudaram, me despertaram. Você tá entendendo? Começaram a bater, me despertaram. Poxa, peraí. Eu vou começar a estudar esses caras, porque até então eu não tinha estudado. Professor, falei, deixa eu começar a estudar. O apologeta, ele estuda também a possibilidade de argumento contrário. O bom apologeta, eu acho que ele estuda já pensando também no que vão perguntar pra ele, né? Justamente. Só pra gente explicar, desculpa, cortar, pastor. Vamos explicar para o nosso público que talvez não saiba o que é um apologeta. A gente está falando aqui uma linguagem. O que é um apologeta? O apologeta ou apologista, essa é uma palavra antiga, né? De apologia, que é defesa. Ele vai trabalhar com a defesa daquilo que ele estuda ou com aquilo que ele acredita. Por exemplo, existe a apologética, ela existe em várias áreas, né? Da filosofia e tudo mais. Então, o apologista, ele vai se ocupar com a defesa, por exemplo, nós que somos cristãos, com a defesa dos fundamentos da fé, da ortodoxia cristã. Então, tudo aquilo que contraria essa visão da ortodoxia cristã, o apologista se apresenta como um defensor da verdade. E aí vai combatendo alguns... João Batista, meio como eu, né? Como você já apresentou no início. Meio Elias mesmo, né? Que Elias não era somente um combatente. Ele era um tremendo sarcástico, né? Satirizava, usava de sarcasmo. Deu uma zoada no cara. Será que Deus tá dormindo aí? Programou uma viagem, quem sabe, gostava de né? brincar mesmo. Gostava de brincar. E às vezes quando você vai brincar hoje... É complicado. Poxa, o cara tá com brincadeira, não tá levando a sério. É só o que falam de mim nesse podcast aqui. Olha só. Principalmente no Com Vai Lá. O pessoal comentou assim, os meninos vão aprender a levar as coisas a sério um dia. Mas eu acho que tem disso também, porque faz parte do debate, né? Sim. Muito bom. Manda aí a pergunta de novo, Marco. Porque um bom apologeta, o que ele tem que fazer? Ele tem que estudar a argumentação contrária? Já pensar no que vão... Contrário, você está fazendo da sua argumentação. Da sua, Justamente. Eu penso que o apologista, a primeira coisa que ele precisa estar fundamentado é naquilo que ele crê. Porque você não pode ir para um debate sem saber o que você crê. Então isso daí já tem que estar. Agora, isso que você perguntou, no decorrer do tempo, vão surgindo os questionamentos. Porque você vai enfrentar os confrontos de argumentos, de perguntas, de questionamentos do outro lado. E você precisa ter uma resposta. Às vezes você é pego de surpresa. E num debate acontece muito isso. O elemento surpresa. Quando existe um elemento surpresa que você não está preparado, aí... É aí que o cara ganha. Como diz o outro, aí o bicho pega, ganha. Você tá entendendo? Porque travou você. Você teve que parar pra pensar, já era. Tem que ser jogo rápido, pensar muito rápido. Você tá entendendo? Concatenar ideias e processar muito rápido e
tá ali em cima. Cara, e eu tenho uma experiência muito boa com essa questão, pastor Elias, inclusive com o irmão. Uma das primeiras vezes que eu apresentei o Vejam Só foi num debate depois entre o pastor Elias e um adventista. O dia que ele vier aqui eu falo o nome dele também. Cara, e o pastor Elias pegou assim uma hora no meio da conversa um papel assim falando: irmão, no dia tal, no seu canal do YouTube, Nossa. no minuto tal, você disse. Cara, eu olhei aquilo, falei, mano, o cara tá preparado. O cara veio preparado. Sabe tudo. Sabe tudo, cara. Foi no canal do YouTube, aí o cara, quando ele mandou essa, o cara ficou meio assim. Eu falei, mas não era isso, porque ele já tinha feito uma pergunta antes, o cara fugiu. Justamente. E ele, pumba, jogou lá. Falei, Jogou no contraditório, né? Jogou no contraditório. Ficou, Falei, é isso. Olha só, que cara. tava ensinando uma coisa, só que no canal do YouTube ensinou outra, induziu milhares a erro, e agora ele não teve como desfazer, então teve que dar a cambalhotinha. Tem uma vez, eu trabalhei também lá na produção da Hit, né? Certo. E aí eu fiquei ali responsável por receber um convidado do Vejam Só e tal. E aí eu recebi o pastor e fui levar ele até o camarim, né? Aí na hora que ele chega no camarim, tá o outro cara com o hebraico aberto, com o grego e tal. Aí eu sou meio brincalhão, dei um tapinha nas costas dele assim e falei, boa sorte. O outro cara com os textos tudo original aberto. Fica difícil mesmo. Ô, pastor, mas como que é hoje sua relação com os adventistas, assim, rola... Por incrível que pareça, existem alguns adventistas que, sei lá, tem como é que eu posso dizer assim, uma ojeriza, o que seria a palavra assim, um asco do Elias Soares. No debate, às vezes, por exemplo, eu debati com o último adventista agora, que é o pastor... Não... Vânios. Sim, Meu, Vânios que gente Moura. fina, que cara super educado, polido. E nós tivemos uma troca de ideia. Uma troca de ideia sem ninguém alterar ânimo. Então, às vezes, o que ocorre? Dependendo de quem você vai debater e a provocação, porque faz parte, mas eu não acho que é legítimo, sabe? Você provocar o outro para desestabilizar para você ganhar. Então, você ganhou no grito e não ganhou nas ideias, Na né? argumentação. Na argumentação. Então, às vezes, o que acontece? Depende do temperamento de cada um. Você pode ficar com um temperamento um tanto exaltado. E as pessoas que estão do outro lado, às vezes, são mais exaltadas que você. Mas, nossa, meu Deus, o que é isso? Toda hipocrisia, né? Aí, o que ocorre? Alguns desses, cujo nome eu vou deixar aqui no anonimato, me odeiam. Debate com o cão, mas não comigo. Mas não querem saber. Ao passo que outros não. Pra você ter uma ideia, eu tive funcionário da minha livraria, que era adventista, 7º dia. Olha só. Eu recebo lá, isso acho que eu posso falar, os que eu recebo, né? Sim. Recebo Gilberto Tais. Quem mais? Sérgio Monteiro, na livraria, para comprar livros. Grande Sérgio Monteiro. Sim, recebo para comprar livros. E eu tive funcionários, são vários adventistas que vão, a gente troca ideia numa boa. Ali, já almoçamos juntos. Eu não tenho esse problema. É que as pessoas criam uma imagem, e existe, infelizmente, um batalhão de haters dentro do adventismo, eu não vou generalizar, que estão ali. Eu postei uma coisa, dislike. E já tá. É um mutirão, né? Mutirão. Não, eles são organizados. Há poucos dias, para a glória de Deus, né? Tivemos a experiência de termos uma adventista famosíssima da Europa. A mulher é doutora em não sei quantas coisas, sabe? E ela deu uma entrevista, ela se converteu. Olha que interessante. Eu, num debate que eu fiz com o Leandro Quadros sobre a suposta ressurreição de Moisés, a maioria dos adventistas me massacraram. Mas, para a glória de Deus, ela assistindo, saiu do adventismo. Começou a me assistiu o Augusto Nicodemos e foi assistindo outro e outro e outro. A mente se abriu, ela saiu do adventismo. Ela nos deu uma entrevista na Rádio Musical FM 105.7, que inclusive está no nosso canal no YouTube, né? PR Elias Soares Oficial. Hoje está com 90 e poucos mil visualizações, em acho que um mês e pouco. Só para vocês terem uma ideia. E essa mulher saiu do adventismo e agora está aqui glorificando o nome do Senhor. Então, Deus tem feito obras grandiosas. Qual que você acha que é o principal problema, Elias, já que... digo assim, você já comentou tanto sobre da teologia adventista em si. Digo assim, pra gente não se estender em tanto. Tá. O que você acha que é o principal problema? Do assim? adventismo? É. Bom, o principal problema, ainda que eles não confessam isso,
mas é uma realidade, é que eles colocam os escritos da senhora Ellen Goldwhite no mesmo nível, ou melhor, acima das escrituras. E eu vou dizer por quê, com provas. Eu tive um funcionário, eu quero preservar o nome dele, no mesmo debate que eu estive com o Leandro Quadros sobre a suposta ressurreição de Moisés, ali, de acordo com o público, ficou difícil para ele sustentar a ideia, né? Mas esse moço falou assim, olha, eu também, biblicamente falando, Elias, eu não acredito que Moisés ressuscitou. Mas a Ellen White diz, e ela é a profetisa do Senhor. Você está me entendendo? Sim. Então, em questão de decisão na hora certa, e com quem eu vou ficar? Com a Bíblia ou com a Ellen White? A maioria fica. E aqueles que dizem que não ficam, você está me entendendo? Não é verdade. Eles ficam porque tem-na como uma mulher inspirada pelo Espírito Santo, cujos escritos não são canônicos só porque não estão na Bíblia, mas tem o mesmo grau de inspiração. E como disse a pessoa com quem eu debati, falou, olha, não existe inspiração maior ou menor. Ou é Deus ou é o diabo. Logo que não é o diabo, a inspiração dela é de Deus. Esse, para mim, é o principal problema. Sim. E o segundo problema são as falsas profecias, né? Inclusive, você tem o advento, a questão sobre o juiz investigativo, que foi criado justamente para sustentar uma argumentação sobre um advento que não ocorreu em 1844. Começou em 1843, foi para 1844, e isso não aconteceu. Então, criaram essa questão do juiz investigativo. E um outro problema dentro desse próprio juiz investigativo é que ninguém lá tem certeza de salvação. Porque o Senhor Jesus entrou no Santo dos Santos só em 1844, ficou escondidinho lá no santo, falou, e agora, pai, agora? É agora, vai, entrou. Aí entra e começa a conferir nos livros o nome de cada um, então ninguém sabe quem está salvo, porque você acha que está salvo, mas de repente as suas obras podem não pesar muito bem, você fica fora do negócio. Você está entendendo? Sim. Então, assim, é um pelagianismo acentuado. Não é nem semi-pelagianismo, né? Você está me entendendo? Sim. Já que a gente está citando o adventismo o tempo todo, a igreja adventista é uma seita? Por essas razões, sim, é uma seita. Por essas razões e muitas outras razões, né? Ela é constituída como uma seita. Exclusivista, por exemplo, só eles que vão para o céu. A guarda do sábado, de acordo com Ellen White, nos seus escritos, testemunhos seletos, implicam em vida eterna, em salvação eterna. A guarda do sábado implica em salvação eterna. Segundo ponto, a guarda do sábado constitui-se o selo de Deus. E a guarda do domingo, ainda que eu não guardo domingo, tem igrejas que guardam, né? Mas eles guardam, aqueles que guardam o domingo será, no período da grande tribulação, o sinal da besta. Mas de onde tiraram isso? E existe um grupo, por exemplo, eles se identificam como sendo 144 mil do Apocalipse 7,14. Então existe assim umas teologias meio mirabolantes, onde eles pegam um texto e unem com o escrito de Ellen White e dizem isso aqui somos nós. Eles se identificam naquele texto lá no Antigo Testamento, em Zacarias. Você está me entendendo? Então isso é muito complexo, é uma teologia muito exclusivista, muito particular, uma soteriologia com viés bem dentro do adventismo, né? Então eu acho meio perigoso. E muitas outras, por exemplo, a senhora Ellen White diz que Deus disse para ela o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Sim. Uhum. Como é que pode um negócio desse? Pô, se ela sabe o dia, a hora, não está contrariando o que Jesus disse? Que ninguém sabe, né? Tá, mas como ela é uma profetisa, nós respeitamos a senhora White, né? Os estudantes, mas eu não posso deixar passar batido uma falácia dessa, né? Interessante. Sim, e a galera gosta muito dessa faceta, né, pastor Elias? Tanto que lá no Vejam Só, até aqui no podcast, o que a gente fez com muitos pediram pra fazer com o senhor. No que a gente fez com o Vai Lá, o pessoal comentou, é verdade, traz o pessoal o Elias Soares. comenta que traz o pessoal o Elias. gosta muito dessa e eu imagino, né? Além da qualidade, é exatamente essa sua faceta, assim, desse confronto e tudo mais. Acho que o pessoal valoriza e gosta bastante. Porque é o seguinte, você ficar no meio termo, querendo... Por exemplo, eu já assisti, não quero citar os nomes, debates onde era um padre e um amigo meu. Aí eu ficava assim me perguntando, quem é o padre? Então acho que você tem que definir muito bem aquilo que você pensa que você defende. Você não pode ficar em cima do muro, porque você vai confundir. Às vezes você quer se tornar agradável,
Você está me entendendo? Muito polido, só que você vai condescender com o erro. E você não pode fazer isso. Você não pode. Às vezes te custa caro. João Batista custou a cabeça. Elias, né? Cada um... Paulo foi apedrejado. Então, é complicado. Você tem que se definir, né? Sair do muro. E principalmente em debate não é legal quando fica aquela coisa muito, né? Amigável, monótona, né? Os caras querem ver o bicho pegar, né? Os caras querem ver o fogo. Tem que definir as ideias. Você está me Exatamente. entendendo? A diferença. Nós viemos aqui para quê? Para fazer essa diferença aqui. Dizem que, acho que é nos Estados Unidos que não sei se existe uma formação ou é comum essa coisa de debates assim, Comum. e a ponto dos caras irem na praça. Por exemplo, eu quero debater com você sobre tal assunto. E aí é da cultura deles mesmo, assim, você debater. Bem grego. assuntos Pegaram da e Grécia. tal. né? Dos sofistas. Justamente, Tipo o lance da Grécia, né? Dizem que é comum, né? Areópago. Tem um nome isso, mas eu esqueci o nome. Não me lembro. Dessa prática de debate, tem um entendi. nome. Também não conheço, não sabia não. Isso é nova pra mim. Não, essa prática aí acontece em todos os lugares. Quando você falou do Lula ou do Bolsonaro, todos os lugares se tornam... Haja visto aí o William Lane Craig, né? Sim. Sim, sem dúvida. O pastor, fala um pouquinho pra gente aí uma outra questão, até pra gente entender também, e aí dar a sua visão da situação. Ultimamente a gente tem tido muitas histórias relacionadas à questão de racismo e preconceito, movimentos aí que vão explodindo e tudo mais nesse sentido. Eu queria que o irmão desse o seu depoimento nessa linha aí. A igreja é realmente preconceituosa, é racista? Como é que foi a sua experiência nisso? Comentar um pouquinho sobre essa questão. Olha, se eu disser que a igreja seria uma temeridade da minha parte, até porque eu não estou fundamentado em nenhuma pesquisa, né? Que eu possa trazer para você aqui um relato. Mas que existe dentro da igreja pessoas preconceituosas e racista, isso existe, né? Eu tive meu próprio sogro, com perdão da ausência dele, que já partiu, né? Mas a minha esposa é bem clarinha, né? Falou, você é preto! Então, são assim, pérolas esparsas, isoladamente. Eu não vejo isso de modo geral dentro da cristandade. Que existe o preconceito, às vezes existe, por exemplo, a pessoa que tem uma formação acadêmica, o cara que tem um bom carro, isso existe até mesmo no meio neopentecostal. Vai depender muito do produto que você tem, tá entendendo? Você vale quanto pesa. Então é mais ou menos por aí. Isso aí é um problema sério que eu vejo. Tá entendendo? As pessoas não vão analisar você por você mesmo, mas pelo que você tem, as suas conquistas, como é que tá a sua vida. Então eles vão encostar perto de quem representa alguma coisa. É verdade. O pessoal critica muito essa questão de que a igreja defendia a escravidão ou apoiava a escravidão em textos bíblicos, que a África era uma região amaldiçoada, né? Pois é, inclusive nós tivemos a infelicidade de termos um deputado cristão que popularizou essa fala. Popularizou, mas para impopularidade dele, né? Sim. Que disse que a África é amaldiçoada porque o filho de Noé, que é Ram, né? Ram, foi amaldiçoado pelo pai. E muita gente engoliu isso daí. Só que você não vai encontrar na Bíblia nenhum só versículo em que Noé tenha amaldiçoado seu filho. Esse é um problema sério. Isso popularizou-se. Então a pessoa leu, mas não leu. Sabe quando a pessoa... Então ouviu falar e foi reproduzindo? Isso. E é muito comum isso, né pastor? Justamente. A Bíblia não diz que Noé amaldiçoou seu filho. Você vai ler isso no capítulo 9 de Gênesis, pode ler todinho, porque é ali que acontece o relato. E ali não está escrito isso. Eu vejo muito comum isso com as questões igual a gente estava falando sobre a origem da adoração. Quando o pessoal começa a falar que o diabo é ministro de louvor, não sei o que lá. Tudo isso foi criado em cima de Ezequiel, capítulo 28. Exatamente. E assim, e às vezes é uma coisa que você não tem escrito exatamente aquilo, mas cria-se uma cultura, né, dessa fala, né? Então, essa também foi uma cultura, mas que na verdade não tem fundamentação nas escrituras. A bem da verdade, quem foi amaldiçoado foi o neto de Noé, que chamava-se Canaã. E Canaã nunca esteve na África. Ele sempre habitou naquela região ali do Oriente Médio e não na África. Portanto, atribuir a maldição, a desgraça que porventura haja na África
é uma irresponsabilidade de quem está falando isso. E aí vai dar origem à cor negra. Fazer como, por exemplo, os Mormons também, né? Que diziam que a raça negra é fruto da maldição de Caim. Sim. Só que a geração de Caim pereceu no dilúvio. Então, de onde vieram esses negros? Aí o outro, não, é a maldição que Noé lançou sobre Cam. Mas Ram também não foi amaldiçoado, somente os cananeus. E os cananeus desapareceram até a época de Salomão. É engraçado, né? Sim. O senhor é pastor de igreja local também, né? Hoje não estou pastoreando. Tá. Já faz um bom tempo. Desde que saí de lá de Itapevi, onde eu pastoreava, e eu vim para trabalhar na faculdade, não estou mais pastoreando. É interessante. O senhor dá aula na faculdade? Eu dava aula. Parou. Parei. Agora eu só estou escrevendo, fazendo reflexões e participando de eventos. Tem uma coisa assim que eu queria que você opinasse, que é uma questão de pregação e de sermão. Eu frequentei uma igreja durante uns 4 anos que tinha o costume de trazer muita gente de fora para pregar. Então, por exemplo, toda semana, vamos supor, vinha um cara de fora para pregar. Vamos supor, toda quarta-feira, né? E, cara, era engraçado como tinha argumentações para construir um sermão que não eram bíblicas. E eu me recordo, assim, de um sermão que é o que eu uso de exemplo. Até já comentei uma vez com o Zeca. Teve um cara que uma vez fez uma pregação assim. Ele pegou os elementos do óleo da unção. Vamos supor, azeite, mirra, nananã. E aí falou assim, ó, esses elementos é como Deus quer que a gente seja. Aí ele começou a pregar sobre o crente azeite. o crente mirra. Sempre tem essas. E aí, assim, é engraçado como nem tudo que tá na Bíblia quer dizer aquilo, né? E as pessoas se confundem, né? Porque o texto não tá falando sobre isso, que é pra você pegar um elemento do óleo da unção e que aquilo pode ser um pilar pra sua vida, mas... E era muito comum pregações assim, né? Justamente, existe, principalmente no meio pentecostal. Então, se você foi pentecostal, já se entregou. Já fui pentecostal, já foi. Já se entregou, ou ainda continua sendo, não sei o que eu sei. Hoje não, mas já fui, então, o meu pastor me apelidava de pinga-fogo, só pra você ter uma ideia. Então isso é muito comum no meio pentecostal. Tirar esses elementos e usar como ilustração. Eu tô falando agora você dogmatizar isso literalmente, aí não é complicado. Porque né? assim, como eu sei que tem muito talvez pregador pentecostal que vai assistir isso aqui, de repente o senhor já aconselha esse cara aí. Já dá uma... Não, o senhor já dá uma mentoria pra quem tá vendo. Digo assim, um aconselhamento nessa questão de pregação, né? Eu penso que uma boa pregação, primeiro, ela precisa ser bibliocêntrica. Tem que estar centrada nas escrituras. Segundo, precisa ser cristocêntrica. Né? E terceiro, precisa ser evangelística. Porque toda pregação tem que ter Cristo nessa pregação e o objetivo do alcance de vidas. E às vezes vidas não apenas fora da igreja, mas dentro da igreja. Então aquela pregação que é apenas para agitar o povo, porque tem pregador, que me desculpe aqui alguns, né, que vivem do ofício, eles cobram para pregar, então eles têm um nome, eles precisam fazer algo espetacular, exagerado dentro da igreja. Porque, infelizmente, se eles fazem isso e voltam, é porque tem público. Então, eu não culpo tanto esses pregadores, culpo quem os convida e aqueles que os recebem. Você tá entendendo? Porque é como furto, né? Se não tiver quem compre carro roubado, não haverá mais esse mercado. Então, se os pastores podarem isso aí, se forem mais seletivos na hora de convidar os seus pregadores, eu creio que muita palhaçada não acontecerá em cima dos púlpitos. Então, eu penso que se você pautar a sua pregação nesses 3 pilares, você vai construir uma boa pregação. E aí tem obras maravilhosa, uma bem simples, que é, por exemplo, como preparar mensagens bíblicas, né? Sermão temático, textual, expositivo. Geralmente a pregação pentecostal ela é mais uma pregação temática. O cara dá um tema e às vezes nem fica no tema. Mas agora Deus mudou aqui, ó. Não, tá mudando tudo aqui, é assim, tal. Eu gosto muito quando o cara já pregou faz meia hora e ele fala assim, agora Deus começou a falar. Aí eu falo, então quem que tava falando? Eu posso apagar os 30 minutos antes? Infelizmente existe esse oba-oba na
na igreja, existe. Agora, aquilo que eu digo, né? Numa casa, tem vários filhos, né? Tem aquele que o pessoal chama de ovelha negra da família, mas todos são filhos. É como na comunidade da fé. Existem pessoas de todo tipo, existem pastores de todo tipo e o Senhor não exclui ninguém. Verdade. Então, eu tendo paciência com a criançada até eles chegarem ao pleno com maturidade. Sim, sem dúvida. Tem que ter muita paciência. Muita mesmo. paciência, porque essa turma aí, como diz hoje, é barbada já, né? Tinha um amigo meu também que o pastor tá dando risada porque tem muito essa coisa, né? Que aí quando tinha uns caras que falavam assim, irmãos, eu queria comunicar pra igreja que de mim eu não tenho nada pra oferecer. Vários. Eu não sou ninguém. Aí o meu amigo falava, então já sai. Tipo assim, se não tem Já nada, sai agora. não tem nada pra falar. Não tem nada pra oferecer. Sabe que é isso, cara? Não quer estudei. Vai falar mais o quê, né? vou tudo Eu não aqui, me né? preparei. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Ô, pastor Elias, isso é reflexo da sua visão de uma falta de preparo? E aí o irmão pode confirmar isso ou não, que para quem é de fora, eu não sou da igreja pentecostal, assim, principalmente, mas parece que a pessoa às vezes se destaca ali num trabalho e aí ela, vai ser o pastor, mas não teve um estudo, não teve uma preparação, não se dedicou naquilo. Acontece isso mesmo? Pode ser uma explicação? Acontece e acontece o contrário. Eu conheço pessoas preparadas que estudaram no Seminário Batista do Sul, formadas, se tornaram bispos, que não tem bispa, né? Tem episcopisa, né? Sim. Bispo inventaram aí, né? E que entrou por esse oba-oba de Revelation e tudo mais. O cara com uma formação ímpar, porque o Seminário Batista do Sul é equivalente ao Batista de São Paulo aqui, um nível altíssimo, né, de teologia. Agora, o que faz um cara desse? Você está entendendo? É o que eu digo às vezes, as maiores heresias, elas não surgem do povo, surgem dos teólogos, dos doutores. Sim. Você tá me entendendo? Sim. Às vezes o cara tem tudo, mas aquilo ali dá dinheiro, porque o objetivo do cara é grana. Sim. Você tá entendendo? Infelizmente, né? Dá certo, é certo, mas não dá certo. Você tá entendendo? Sim. É certo, mas não dá certo. Não dá certo. Essa é uma Para o objetivo dele. Essa é uma frase do Edir Macedo, infelizmente. É verdade, né? É certo, mas não dá certo. Ele falou isso numa conversa com um teólogo, assim, de bastidores, né? sim. Aham. E aí esse teólogo disse que ele falou assim, olha, o que você faz é certo, mas não dá certo. Isso aí, tá vendo? Não dá certo. Quem que vai adiantar? É o Caio. É o Caio que fala, É o Caio. fala isso Caio numa que fala. conversa com ele. O pastor, tem até um livro, acho que o irmão vai conhecer, que é o que Jesus... Disse o que Jesus não disse? Sim. Não é Eldman. É um... Oh, meu Deus. Também... Esqueci o nome Ele dele. foi aluno de Bruce... Como é que é? Esqueci, do Bruce Metzger. Ele até no livro conta que ele era cristão e depois Bart que ele Ehrman. Bart Ehrman. Bart Ehrman. É isso o que mesmo. Jesus disse e o que Jesus não disse. Mas sabe o que mais me chamou a atenção nesse livro que eu já li? Que na capa tá escrito o maior especialista em grego do mundo. Ele, né? Ele. Aí eu falei, gente, mas isso daqui tá errado, cara. Mas é verdade. O maior especialista Ele em é. grego do mundo. Ele foi aluno de Bruce Metzger. E Bruce Metzger, ele chegou a se arrepender da formação acadêmica que deu para ele. Caramba. Os 7 maiores pensadores da língua grega do mundo, ele está entre Bruce Metzger, Bart Ehrman e o Dr. Daniel Wallace, que é lá do... Eu já fiz palestra no Spurgeon, aquele seminário teológico, né? Que inclusive tem os canais. Sim. É um dos maiores críticos da língua grega. Eles são especialistas. Bart Ehrman se desviou, se apostatou totalmente da fé. Sim. E levando um caminhão de gente lá nos Estados Unidos, ele leva assim de montão para apostasia. E aqui no Brasil também. Com esse livro aí, ele conseguiu bagunçar a cabeça de muita gente. O que Jesus disse, o que Jesus, O que Jesus não disse. Ele procura apresentar contradições da Bíblia. Tá vendo? Assim, um advogado do diabo. É ruim, né? Mais ou menos. A motivação desse livro já é ruim. Não, é complicado. diabólica, sabe? Mas não são coisas que tem tanto fundamento, que tem explicação, mas ele conseguiu. Porque o crítico, geralmente, é isso. Ele não tá tão fundamentado assim. Dá né? pra rebater, então. Dá pra rebater. Muita coisa. Uma vez um cara
chamava-se Fábio Crítica. Ele tinha um canal no YouTube e a gente fazia a programação. O nome do cara Fábio Crítica é o... ele era conhecido... é o nome artístico Fábio dele. Crítica. É o Fábio Crítica. Ele já passou dessa para outra vida, né? O Marcos Zombeteiro também. E ele só entrava para fazer esse tipo de pergunta. Uma vez ele elencou algumas questões, porque eu participava de um programa que era assim, pergunta na hora, ao vivo. Então o cara perguntava o que quisesse, biblicamente falando, e a gente respondia na hora. E ele pegou e elencou algumas contradições do Bart Ehrman e lançou pra gente para responder na hora. Caramba, que legal. Isso é um material interessante para Quem sabe faz ao vivo no seu canal. É um material legal pegar umas questões e responder. Dele respondendo. É bacana. É que eu não quero dar popularidade, sabe? Tem pessoas que você não pode popularizar. Que aquele cara que, então esse cara tem esse livro assim, então eu quero saber, eu quero conhecer. Sim. Mas e aí, coitado, conhece e acaba rodando. É que tem os dois lados. Às vezes eu fico pensando no que ficou confuso com o livro. E aí, às vezes, ele vai procurar no YouTube, ver se tem algum pastor falando alguma coisa. É verdade. Pra dar uma clareada na cabeça. Né? Tem esse outro lado também, né? Porque ao mesmo tempo que você vai popularizar, ao mesmo tempo também você vai tirar dúvidas de muita gente. Né? Infelizmente, né? Você tem que... Eu não sei se vaza alguma coisa aí, mas tá caindo uma chuva, mas cara. Isso que eu ia falar, mas calma que não é agora, viu? Não precisa ir lá na janela, não. Fica tranquilo aí, viu? Não vai acabar a luz aí na sua casa com barulho, não. Tá chovendo agora na hora da gravação. Os caras falaram que o Elias ia vir e começou a trovejar e... Tem que pedir pra parar de chover agora. Tá bom? Não, só hoje. Não. Só pra gente poder ir embora, chegar em casa, né? Pode ser 3h30 só. 3h30. Sem zoar ninguém ainda, né? Deixa os profetas do outro lado em paz. Exatamente. Ô, pastor, só voltando pra uma questão posso voltar pros adventistas? Pode, cara. Volta pros adventistas. Você gosta? Defende os adventistas aqui pra gente ver uma treta. Vai. Então, vamos lá, vou defender. Ele é adventista? Não é. Claro que não. Não sou, mas... Ele só não é do sétimo dia. Isso. Mas gosto muito, de verdade, gosto muito. Ouço bastante música. Uma musicalidade. É sobre isso que eu iria dizer. Então vamos lá. E é sobre isso que eu iria dizer. Assim, sou fã demais da música adventista, não dos cantores, da música no geral. Acho que eles pegam bastante, assim, muito bem. São perfeccionistas. São muito perfeccionistas, fazem muito bem feito. E assim, na igreja pentecostal no geral, hoje se toca muito. O senhor vê algum problema nisso em ouvir Leonardo Gonçalves, em ouvir os Arrais? Tem algum problema nas letras? Tem música que dá pra ouvir, tem música que não dá pra ouvir? Então, a musicalidade adventista, eu tô de acordo com você, é supra-sumo. Eu, por exemplo, ouço Take Six. Take Six é muito bom, sensacional. Fera, muito bom. Eu nem sabia que eles são adventistas. São adventistas, né? Eu, quando os conheci, eu não sabia que eles eram. Então, eu tenho desde o primeiro CD... Legal. De 1990, e lá vai pedrinha, né? Eu não vi, mas pisei na lama do dilúvio, né? Boa. Agora, eu, por exemplo, eu leio de tudo, leio desde Allan Kardec até, e ouço de tudo também. Então, sou um tanto eclético, até porque eu vim do mundo musical, então é difícil você fugir dessa influência, desse contexto. A gente cita bastante que o senhor ouve a Rita também, a gente gosta sempre de falar aqui da música da Rita, senhor. Ouve também? Maria Rita? Não. Você é a Maria Rita, a filha da Elis Regina? Não, da Rita. Não conhece, né? É o famoso... Ele não conhece. Não conheço. Eu não sei conhece a música, é a música gospel mais tocada na atualidade. Eu não conheço, eu não sei quem é essa peça. Fala pra ele. Depois sua filha vai ter que ouvir. É a Rita da Facada, pastor. Misericórdia. Mas por que é uma música gospel? Porque o rapaz perdoa, né? Ele fala, volta, Rita, eu perdoo a facada, eu perdoo tudo. Eu retiro a queixa na polícia, eu gosto de tudo. Desde que você volte. Desde que você volte, ó. Aí a gente denominou. É o perdão, né? A música gospel aí. É o verdadeiro perdão, né? Verdade, tem crente que não perdoa igual esse cara. Além de perdoar, ele quer manter o casamento. Exatamente. Ele quer destruir a família, né, cara? Maravilhoso. Então, eu penso assim, que a gente tem que saber separar as coisas, mas até que ponto todo mundo sabe separar? Por exemplo, você tem ali dentro do Adventismo, fora da música, o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo. Uhum. Muito o que eu vejo? A música, a arqueologia, a ciência, a arte adventista é um ponto de atração.
É como alguém que vai pescar. O que é que você faz quando você não conhece que peixe que tem ali? O que é que você faz? Eu, por exemplo, que a gente era acostumado em rio de água doce, eu falo, ou aqui tem lambari, ou aqui tem, né, algum peixe de água doce, então o que a gente joga? Um macarrãozinho. Você joga aquele macarrãozinho, você já vê borbulhando ali, você fala, opa, eu posso lançar o anzol que eu vou pegar lambari. Você tem que saber mais ou menos o que você vai pegar, porque você joga um anzol lá para pescar o quê? Pescar um dourado, se só tem lambari, você não vai pescar nunca. O lambari não vai fisgar aquilo ali. Então tem que ser uma isca adequada. Eu vejo tudo como um ponto de atração, uma isca. Essa ex-adventistas, por exemplo, que veio para nós, que saiu do adventismo, ela entrou no adventismo por conta da dieta alimentar. Tá. Pegam pesado também, né? Você está entendendo? Através disso. Só que ali eles usaram como meio de introduzir a religião adventista. Ela falou, a minha maior desgraça foi quando eu conheci essa religião. Vocês podem... Tá no YouTube ela dizendo isso. A maior desgraça da minha vida foi quando me ensinaram essa religião adventista do sétimo dia. Então a escola, dentro da escola adventista, existe um momento que é o momento, negócio de sabatina, que existe de Ellen White, lá de história. Eles conseguem introduzir história de Ellen White dentro dos ensinos. Então, a pessoa que manda o seu filho para uma escola adventista também está expondo o seu filho. Se ele não for um adventista, ele vai ser pelo menos um simpatizante. Se é um simpatizante, ele nunca será contra o movimento. E um dia poderá vir a ser. Ou seja, potencialmente ele é um adventista se ele não for bem trabalhado na igreja onde ele participa. Então, eu penso que você tem que ter um cuidado. Quando você dá muita vazão, existe lá uma mensagem subliminar. Tá entendendo? E o outro, existe esse ponto de atração. A audiência adventista lá no canal deles é do assembleiano, é do pessoal gospel, que dá audiência para eles. Quantos não ficaram contra mim quando eu debati com o professor Leandro Quadros? Só que eu tive pessoas que depois me pediram perdão. Falaram, pastor, o que eu fiz? Que loucura, o senhor combatendo o erro. E eu fiquei contra o senhor por conta. Eles têm assim uma maneira polida de falar. E é para atrair. Nossa, são muitos educados, mas você pode falar de um grande veneno com muita educação. Sim. Uma crítica que o pessoal faz bastante lá da TV, pastor Elias, é que eles não chamam o pessoal de fora, né? Não chamam. Eles não chamam, assim. Então, eles não, têm nem pra trabalhar. Pra trabalhar também não? Nem funcionário? Não, que eu já tentei trabalhar lá. Mas daí você não foi pela qualidade? Conhecia, não. Quando que chegou atrasado na entrevista, não? TV, né? Por causa da sua E aí, fé. na época, eu fui sondar, né? Fui ver a gente precisando de emprego, né? E os caras não pegam quem não é também. Sério mesmo? Nossa, Eu não sabia. não. Caramba! É exclusividade, exclusivismo. Pelo menos assim, na época que eu fui ver, não pegava. E agora quem não por quê? É pesado. Porque como é que o adventismo nos vê? Como eles nos vê? Vocês têm ideia? Não. Eles chamam meu irmão evangélico, meu irmão, olha só, irmão evangélico, irmão católico, irmão espírita, irmão macumbeiro, irmão feiticeiro. Como assim irmão macumbeiro, irmão feiticeiro, irmão espírita? Isso é simplesmente um eufemismo. Isso é simplesmente um argumento para poder aproximar você ou se aproximar de você. Porque, a bem da verdade, todos aqueles que não fazem parte do movimento adventista, que não defendem as mesmas ideias, são conhecidos como os filhos da grande Babilônia, apóstata. Você só passa a ser irmão a partir do momento que você confessa os 14 pontos do seu RI, da sua confissão de fé, e entre eles está, você crê que Ellen White é o espírito de profecia, que foi uma profetisa, tal e tal e tal e tal? Tá, então, tigidum, aí você é batizado. Aí você é irmão. Fora isso, Tem essa... tem esse lance. de fé, tudo. Tem, tudo. Então, só que eles não vão mostrar isso aí. Você só vai descobrir quando tá lá dentro. A pessoa fala, não, é só a guarda do sábado. Não, tem muita coisa. Passar a frequentar a igreja adventista, vai ter que ser batizado de novo, cara. Eu gosto da... Mais uma vez. E lá não é só ser batizado de novo. Por exemplo, o cara pecou. Né? Eu não quero citar nome aqui. O cara foi lá, adulterou. Ele passa um tempo, se batiza de novo, o batismo limpa aquele pecado, ele volta com uma nova pessoa. Tá. E se ele pecar de novo? Vai lá, se batiza de novo e volta com uma nova pessoa. Não sabia. Quantos Olha batismos? aí, tá limite. vendo? Você que tava zoando aí dos vários batismos, tem isso sim, cara. Pelo pecado? Olha aí, tem vários Mas- batismos. Sabia não. Também não. Teve um que aconteceu, um episódio com ele, né? E aí, na internet, que eu tenho um monte de adventista no meu Face. Cara, o pessoal me segue, um monte de gente, né? Imagino. Aí eles disseram assim, ai, não vejo a hora do pastor fulano de tal se batizar de novo pra ouvir o sermão dele. Caramba. Caramba. Tô falando desse jeito. Não, também não sabia. Não sabia dessa? Não, Pois é. sabia não. Cara, diferente, né? Não, totalmente. É novidade.
Pra mim, até essa confissão de Nunca fé ouvi aí falar. da Ellen White. Tá lá presente. O pastor nunca mais vai sair da piscina do Eu batismo, tenho manual da Igreja Adventista. Eu tenho documentos, eu tenho pontos de doutrina, eu tenho comentários, eu tenho teologia, eu tenho tudo. Isso é maluco mesmo. Tá acabando já o tempo, né? Paz, tá quase lá, tá quase lá. O tempo tá correndo, pastor, mas ainda dá uns minutinhos aqui só pra gente poder encerrar. Eu queria que o pastor comentasse um pouco pra gente. A gente já falou aqui de várias questões relacionadas à defesa da fé aí, né? Certo. Mas eu queria que o pastor falasse do quanto a gente precisa se defender do próprio cristianismo. E aí eu coloco essa questão nesse sentido, pastor. O quanto que hoje o próprio cristianismo tem se deturpado, se vendido ou se corrompido para agradar, de repente agradar a sociedade, agradar a classe política e tudo mais. Quanto que a gente vai abrindo mão das coisas em nome dessa aceitação. O que nós estamos assistindo, eu não vou generalizar, né? Porque quando fala de cristianismo, é como falar de judeu, né? Onde existe 2 judeus, tem 7 pontos de vista diferentes. Então é complicado. Quando se fala de cristianismo, de que cristianismo eu estou falando? Porque se você consultar um espírito, ele é cristão. Sim. O católico também faz parte do cristianismo. Então o cristianismo hoje é uma coxa de retalho. É como era na época de Constantino, né? Então, a relativização de valores, que nós caímos, essa relativização e esse sincretismo religioso, ele vem crescendo a cada dia. E isso em todos os setores, em todas as áreas do cristianismo, em muitas igrejas, né? Que vão fazendo determinadas concessões, trazendo a política para dentro da igreja. Só que isso tudo, eu penso que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Porque a coisa vai ficar muito pior do que está hoje. Aqueles que dizem que são cristãos, mas não são cristãos. Pastores que você tem que tomar cuidado. Hoje o conselho que eu dou é o seguinte. Me perdoe os pastores, não confie em todos os pastores. Não confie, porque nem tudo que reluz é ouro, né? E nem tudo que brilha é estrela. Então existem falsos pastores no meio cristão. Existem pastores que aparentemente são agradáveis, mas são lobos devoradores, destruidores de lares, destruidores de família, de caráter, que estão pensando no dinheiro. Paulo denunciou isso lá em Éfeso, quando ele disse o quê? Falou, olha, eu sei que depois da minha partida surgirão lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Veja, nós estamos falando de uma conversa de Paulo de quase 2000 anos atrás. E nós estamos vivendo isso, daquela época existia. Então hoje em dia é da mesma sorte. O problema não está nos membros da igreja, estão nos pastores, nos presbíteros, nos líderes. Eles é que são os problemas. A maioria dos problemas que surgem nas igrejas não são os membros, são pastores, são líderes inescrupulosos, corruptos, psicopatas, doentes. Infelizmente tem líderes doentes, pessoas que precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico, e que estão governando a igreja não para um serviço ministerial, mas para o seu próprio serviço, porque ele teve um problema que não deu certo na sua profissão, um problema de autoestima negativa, de autoafirmação. Então ele precisa estar liderando, dominando um rebanho para ele poder se autoafirmar. E esse é o tipo de líder que negocia tudo. Sim. Então a maioria são os líderes. Você acha que a falta da exigência do estudo, assim, da formação, pode ser um problema que ajuda nisso, pastor, ou não? Eu não acho, porque isso é um problema de caráter. E o estudo teológico não muda caráter. Entendi. Quem muda é o fruto do Espírito. É o encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. A verdadeira conversão. Então, eu não estou aqui pregando contra o estudo, mas a formação teológica não muda ninguém. Muito pelo contrário. Existe uma frase que diz o seguinte, que a formação acadêmica transforma o homem num animal mais astuto. Porque quem é que assalta o país? Não são as pessoas simples. São aqueles doutores em direito e que conhece tudo da lei, sabe como manusear e como manipular. O mesmo você leva para a área teológica. O cara conhece muito bem seus direitos. Então, as pessoas que mais conhecem, por isso que a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ninguém queira ser mestre, sabendo que sobre vocês virá mais duro juízo. Por que disse isso? Porque são deles que vêm os problemas. Sim. Verdade. Cara, é por isso que os pastores, principalmente da linha pentecostal assim, cara, eu admiro bastante,
Porque a galera reformada tem só o academicismo, né? Só o estudo. Mas esse fogo mesmo, assim, no coração, dessa paixão, não tem, né, cara? Eu acho que precisa unir precisa unir as duas coisas. Eu acho que a paixão pela palavra, né? Esse academicismo e também... quer ver, olha, tem um reverendo, né, que eu concordo com toda a teologia calvinista, mas o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele consegue mesclar isso. Sim. Você está entendendo? A paixão, esse fogo espiritual. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na Musical 105.7. Queremos também, né? Eu perguntei para ele, falei, reverendo, qual o primeiro livro que o senhor escreveu? Vocês são capazes de dizer qual é? O primeiro livro que ele escreveu. Não. Batalha Espiritual. Fica perto, um som parecido com isso. Fogo Pentecostal. Fogo Pentecostal. Primeiro livro. Eu falei, bom, aproveitando então essa deixa que o senhor disse que fogo pentecostal, como é que o senhor vê Mateus 3,11? Aquele fogo, é fogo do juízo ou fogo do Espírito Santo? Ele falou, pastor Elias, eu acredito que aquele ali é o fogo do Espírito Santo, o fogo purificador. E ele começou a elencar o fogo do Antigo Testamento. Inclusive eu escrevi o livro volume 3, que eu falo sobre Mateus 3,11, e eu falei, poxa, o senhor é mais pentecostal do que os pentecostais, porque tem muitos pentecostais influenciados pela teologia reformada calvinista, que se tornaram cessacionistas e que negam que esse fogo é o fogo do Espírito Santo. O senhor está me dizendo que é o fogo do Espírito Santo, então? Ele quase caiu da cadeira. Eu disse que ele é mais pentecostal do que os pentecostais. Mas tem uma galera que fala que ele até ora em línguas. Sério? Ai, que bênção. Eu não sabia dessa novidade, velho. Na intimidade. Ah, mas glória a Deus. Vamos ver, se um dia ele vier aqui, a gente pergunta isso pra ele se é que verdade. Bênção. Ai, que maravilha. Pastor, esses livros aqui, seus, né? É pra gente? É pra gente? Olha, pode ser. Pode ser? Pode. Sabe por quê? Sabe o que eu pensei? A gente fazer um sorteio lá no nosso Insta. Cara. Pronto. Legal, hein? Da coleção. Vamos bolar. Aí faz só... Olha aí, deixa eu ver. Esse eu quero. Não, esse aqui ele tá sempre querendo pegar os livros, né? Não, cara. Que isso, velho? Isso não é convertido, não, mano? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Tem aqui a série com os 4. Os 4 volumes. Série de perguntas. Isso, perguntas difíceis de responder. Aí, depois que a gente lançar o vídeo, a gente coloca uma foto lá no nosso perfil do Instagram. Aí você tem que ser seguidor do nosso perfil. A gente põe umas regras lá, né? Marcar alguém e tal. Isso, fiquei no nível de fazer sorteio. Oi? Não, inclusive ele é o principal que vai divulgar, não é a gente, não. O sorteio vai ser concorrido por causa dele. Por causa dele. Inclusive tem um dicionário de palavras. O dicionário nós vamos deixar pra gente. O dicionário realmente. Aí eu falo um pouquinho de vocês aí, viu? É mesmo? Tem aí. Vou pegar aqui. Do João Calvino. Eita, que benção. Que benção. Mas é bem simplesinho, viu? Legal. Pastor, poxa, muito obrigado, viu, aceitar o nosso convite. Foi uma alegria receber o amigo aqui. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? Ele não fugiu, não, né? Não foge. Ele não foge, né? Você tá sempre ali com as perguntas difíceis de responder. Como dizia o Milton Nascimento, né? Nada a temer, senão correr a luta. Ô, pastor, passa você até já falou já, mas fala o endereço lá do perfil do YouTube. Isso. E não sei se você quer divulgar o Instagram também ou algum telefone. Fica à vontade. Então, os irmãos que quiserem adquirir, por exemplo, os nossos livros, Perguntas Difíceis de Responder, é uma obra de cunho exegético, onde nós trabalhamos questões polêmicas da Bíblia, questões difíceis da Bíblia. E o dicionário nós abordamos palavras, né? Palavras, etimologia de palavras, expressões típicas de Jesus, de Paulo, curiosidades etimológicas, por exemplo, nomes bíblicos. A gente traz a origem e etimologia de cada nome. Fora isso, trazemos leis, por exemplo, direito romano. Tem muita coisa interessante, curiosa, que vai ajudar você a entender melhor a palavra de Deus. Se você quiser adquiri-los, é 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 94626 3000. Temos também a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Nosso canal no YouTube é PR Elias Soares Oficial. Estamos lá com 73 mil inscritos. Queremos crescer um pouquinho mais, né? Sim, e tem o Instagram. Como que é? Mesma coisa, PR Elias Soares Oficial. @PR Elias Soares Oficial. Estamos lá no Instagram. Muito bacana ter todos os canais aí pra você
falar com o pastor Elias de novo. Obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído. Muito, muito legal mesmo. Foi muito bacana e eu tenho certeza que o retorno vai ser grande, porque o pessoal queria. Pessoal, queria te ouvir. Antes de encerrar, não precisa massacrar a gente. Vocês estão vendo que o pastor Elias gostou de dar entrevista. Né? Ele tá dando risada. Porque às vezes Muito os caras legal. tratam a gente como se a gente tivesse obrigado o senhor a vir aqui Não. e falar, o pastor não deve ter gostado de falar com esses caras. Os caras Ele gostou, gente. Ele tá dando risada. São os apologetas do pastor, na verdade. Os caras defendem Ele os tá caras... feliz, gente. Ele tá feliz. Muito bem. Ele tá feliz. Gente, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela audiência. Já clica aí pra se inscrever no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, comenta, fique à vontade, certo? E na semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma edição do Roda Bíblica Podcast. Até lá. Valeu!